Bom, então eu vim aqui resenhar mais um livro pra vocês. Essa eu acho que é a 10ª vez que eu tento fazer esse vídeo, não dá certo. Eu espero que dê certo dessa vez. Enfim, hoje eu vou resenhar esse livro aqui, O Pistoleiro, do Stephen King. E é isso, né? É uma ficção. Peraí, antes de eu falar tudo que eu quero falar, eu vou avisar. Quem quiser ler esse livro, por favor, não veja esse vídeo, porque tem muito spoiler. Eu vou tentar ser breve, tentar ser superficial, mas é uma resenha, né? Então, assim, por favor, quem não quer levar nenhum spoiler, sai desse vídeo. Eu não fico brabo. Então, pode ir. Então, esse livro aqui, basicamente o meu livro preferido, ele só tem 200 páginas, o que é muito contraditório, porque geralmente os melhores livros são grandes, né? Pelo menos pra mim, né? Mas é uma ficção, uma saga de 8 livros. Não li os 8, li só 7, mas aí agora eu tô relendo. Eu não consigo, eu sou assim, eu não consigo parar de ler e de repente voltar de onde eu parei. Eu não consigo, eu preciso ir do início até o final de uma vez, enfim, né? E aí, comecei a ler de novo. E depois de muitos anos que eu tinha lido ele, continua sendo o melhor livro da minha estante. Com certeza. Então, basicamente, o que se trata é uma ficção, né? Não diria que é terror, é uma ficção, com certeza. Com alguns trechos de terror, talvez. Mas, pra mim, não é terror. Em geral. E o que se trata? Ele passa a história do Roland, que é o personagem principal ali. E que ele tá no destino dele, tá atrás do destino dele pra encontrar a Torre Negra, que é o nome da saga, né? E aí o que acontece é que nesse primeiro livro ele vai falar muito sobre a pessoa que ele tá procurando, que é o Homem de Preto. E basicamente é assim o livro todo, ele vai em busca do Homem de Preto. Não sei se vocês já viram um filme, eu não vi, mas deve falar alguma coisa sobre isso. É uma adaptação, né? Então não sei se deve ser tudo igual. Provavelmente não. Enfim. E o Roland, ele vai em busca desse Homem de Preto, né? Então, mais uma vez, quem não quiser ter nenhum spoiler, pode sair do vídeo. Então, o pistoleiro ele começa a jornada dele em um deserto, né? E ele tá quase morrendo de fome, basicamente. Ele não vê um final pra esse deserto, ele pensa, pronto, é isso aí, acabou, é agora, acabou. E ele tem uns 30 anos, por aí. Não diz exatamente a idade dele, mas depois, com o que vai falando mais tarde, meio que fica, né? Fica exposto ali a idade dele, enfim. E aí ele tá nesse deserto, ele encontra uma cidade. Na verdade, nesse deserto ele vai encontrando vestígios do Homem de Preto, aonde ele vai se guiando, né? Norte, sul, leste, oeste. E aí ali ele vai seguindo o Homem de Preto. E aí, nesse meio tempo ele encontra uma cidade que tá enfeitiçada, chamada Sol, que é, na verdade, uma cidade fictícia, né? A cidade não existe de verdade. E essa cidade ele vai pra tentar comer alguma coisa, né? Se ficar lá por um tempo, porque, né? Ele tava no deserto. E ele fica lá, né? Ele encontra essa mulher que, na verdade, eu não lembro o nome dela. Mas ele fica com essa mulher. E vem algumas histórias ali sobre a cidade, que a cidade foi enfeitiçada por uma erva que é alguma coisa do feitiço do Homem de Preto. E aí, basicamente, todo mundo ele tá enfeitiçado pra matar o Roland, só que ele não sabe disso. E aí, mais tarde, né, uma semana mais tarde
quando ele chegou ali, uma semana depois ele já tava... Ele percebeu que eles estavam confabulando pra matar o Roland, né? Só que ele não sabia disso até esse ponto. E aí, eles atacam o Roland mata mais de 30 pessoas, talvez 50, não sei. Mas é por essa faixa de número aí. E ele mata todo mundo e vai embora, e segue adiante. E nesse meio tempo ele continua a jornada dele, encontra um cara no meio do caminho, ele continua no deserto, ele encontra um cara que dá comida pra ele, água, e não se sabe se esse cara tá enfeitiçado ou não, até hoje não sei exatamente se ele tava ou não, mas ele fala pra onde o Homem de Preto foi, e continua a jornada dele, continua até encontrar um menino. Esse menino também não sei se ele foi enfeitiçado, eu tenho minhas dúvidas porque um grande spoiler aqui é que esse menino aparece nos livros seguintes, né? Então eu tenho minhas dúvidas se ele foi só uma projeção ou não. E, enfim, ele encontra esse menino que tava num galpão com comida e água. E leva esse menino embora, porque não podia deixar ele ali. E aí nesse... Nossa, tô muito torto aqui, né? E aí nesse meio tempo... eles vão rumo à Torre Negra, né? Que é isso que o pistoleiro tá buscando. E nesse meio tempo ele se depara com muitas questões sobre aonde ele quer chegar. Porque o pistoleiro ele sabe, no fundo ele sabe que pra ele chegar na Torre Negra, ele vai ter que abrir mão de muitas coisas. Porque, na verdade, o que é a Torre Negra? É a junção de todos os mundos. É como se houvessem vários destinos, várias linhas de tempo que são quebradas ou não e simplesmente seguem adiante. E a Torre Negra é o que liga tudo isso, né? E... Enfim, ele quer chegar na Torre Negra. E... Não, eu, na verdade, não sei o final desse livro. Eu não sei dizer se o que vai acontecer quando ele chegar lá. Então, enfim. E aí eles continuam a jornada do herói. E aí eles encontram uma caverna. Essa caverna... Essa caverna, eles ficam dias lá. Não se sabe mais a hora, não se sabe mais nada. E eles perdem a noção ali, noção do tempo. Mas o Roland, como ele é um pouco mais velho, ele consegue perceber que mais ou menos foi uma semana. E aí esse menino, eu acho que eu não falei, mas ele tem uns 9, 10 anos. Enfim, e aí eles vão lá, eles encontram um trilho que tem um carrinho. Como aqueles trilhos que tem nas minas para os mineiros descer, então, é aquilo lá. E esse trilho continua por quilômetros e quilômetros. E aí, finalmente, eles veem o final da caverna. E quase no final, os trilhos estão se deteriorando, né? Então, o menino, ele cai e fica pendurado pela mão só no trilho. Isso aí é quase no final do livro. E aí, nesse meio tempo, o Homem de Preto aparece, né? Na luz ali, na luz do final da caverna. E o pistoleiro, a primeira vez que ele viu o Homem de Preto, ele simplesmente largou o menino ali e foi atrás do Homem de Preto. Então essa parte aí do livro é uma parte que assim né? E ele vai carregar isso por muito tempo, eu acho. Por muito tempo. E, enfim, o menino morre, ele cai embaixo na água e morre afogado. E o Homem de Preto e o Rowan, eles confabulam ali. E
a conversa, como o Homem de Preto é um feiticeiro, a conversa dura apenas 10 anos. Apenas 10 anos. E isso, o Homem de Preto, ele fala muito sobre o destino do Roland. O destino que o Roland pode apenas renegar. Ele pode seguir o caminho dele e não seguir o destino. Mas ele quer ir atrás do destino, ele quer ir atrás da Torre Negra, então é isso que ele faz. E aí o Homem de Preto, ele mostra todo o universo que existe, que a gente é apenas um átomo no meio de muitas galáxias. Muitas galáxias. E de um mundo infinito, né? Praticamente. Então, o pistoleiro, ele nunca tinha visto nada disso, porque ele vem de um mundo que é muito antigo, né? Muito antigo. E é isso, o Homem de Preto mostra pra ele exatamente o que ele tem que procurar. Que é... Na verdade, exatamente não, né? Tô sendo idiota aqui, mas... ele mostra algumas cartas pro pistoleiro, umas 7 cartas do futuro dele, como aquelas cartas de tarô, só que um pouco alteradas. E aí nessas cartas ele mostra 3 pessoas, que na verdade vai ser um spoiler do... É que o Stephen King, ele tem esse negócio, né? Ele tem que dar spoiler. Ele mostra um pouco dos 3 personagens que vão vir no destino do Roland. E na verdade não fala muito aprofundado sobre isso, não. Ele fala que vai vir um cara que é viciado em heroína, uma mulher com rodas, não especifica muito bem, e morte, mas não pra ele. Então, assim, também tem outras partes, né? Tem outras cartas ali que vão se juntar no caminho. Então, após essa conversa, o Roland, ele acorda e simplesmente vê um cadáver na frente dele, que é um homem de preto, né? E a missão dele tava dada, né? A missão do Homem de Preto tava dada, que na verdade o nome dele é Walter, né? No final deixa bem claro isso. É chamado de Walter, não sei se o nome dele realmente é Walter, mas... enfim, e aí Roland, ele vai em busca do destino. O Homem de Preto, antes de terminar a conversa, fala que ele é pra seguir, eu acho que é oeste, até a praia. E ele vai até a praia. Que dá eu acho que uns 20 quilômetros por aí. Já tinha falado no livro, né? E ele chega à praia e o livro acaba. É isso. Então, assim, é um mundo que... O final eu acho que é a melhor parte, porque... Eu não sei, alguma coisa sobre destino, isso me traz muita... Assim, muita vontade de ler, sabe? E esse livro é sensacional, leiam. Se você se interessou por esse livro, espera um pouco até as coisas que eu falei se amenizarem um pouco, porque provavelmente tu vai esquecer o que eu falei aqui. E leia, com certeza vale a pena. Porque eu acho que de todos os livros que eu já li na minha vida é o melhor. O melhor, com certeza. Muito bom. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu me enrolei um pouco aqui. Desculpa por isso. Eu não tô olhando pro lugar exato que era pra olhar. Desculpa também por isso. Mas é isso, até a próxima. Vou ver se eu faço uma resenha quando eu terminar o próximo livro. Talvez o próximo da Torre Negra, não sei. Mas é isso. Até a próxima.